Os 10 monstros do rio Amazonas que você não quer encontrar. O rio Amazonas, imenso e imponente, é um verdadeiro santuário da vida selvagem. Suas águas escondem criaturas fascinantes, mas nem todas são do tipo que você gostaria de encontrar durante um mergulho relaxante. Alguns desses habitantes são verdadeiros colossos aquáticos, enquanto outros, apesar de pequenos, são perigosos o suficiente para deixar qualquer um de cabelo em pé. Pirarucu, o gigante das águas. Conhecido oficialmente como Arapaima gigas, o pirarucu é um monstro pré-histórico que parece ter saído de um documentário sobre a era dos dinossauros. Ele pode ultrapassar 3 metros de comprimento e pesar quase 200 kg, o que faz dele um verdadeiro submarino de escamas. Mas seu tamanho não é sua única façanha. Esse peixe é capaz de respirar fora d'água, graças a um pulmão modificado, permitindo que ele sobreviva em locais onde outros peixes não conseguiriam. Esse truque biológico tem um efeito colateral curioso. Ele precisa subir à superfície regularmente, fazendo um barulho tão alto que parece anunciar sua presença para todo o rio. Se a natureza fosse justa, um peixe tão grande deveria ter uma fraqueza, certo? Errado! O pirarucu possui escamas tão duras que nem as piranhas conseguem mordê-lo com sucesso. Por falar em piranhas, elas fazem parte do cardápio desse gigante, que também não hesita em engolir crustáceos e qualquer outro animal pequeno o suficiente para caber em sua bocarra. Piranha de barriga vermelha, o terror em grupo. Se existe um peixe que carrega uma reputação feroz, é a piranha de barriga vermelha. Famosa por suas supostas investidas frenéticas, ela já foi retratada como um predador capaz de deixar apenas os ossos de suas vítimas em segundos. Mas será que isso é verdade? Bom, não exatamente, mas também não está tão longe da realidade. As piranhas são caçadoras eficientes, e sua mordida é extremamente poderosa para o tamanho faz delas máquinas de cortar carne. Seus dentes afiados funcionam como navalhas, e quando um grupo entra em ação, poucas presas têm chance de escapar. Embora prefiram presas menores, em tempos de escassez ou quando o cheiro de sangue se espalha pela água, elas podem entrar em frenesi e atacar qualquer coisa ao redor. Os ataques a humanos são raros, mas ocorrem, principalmente na estação seca, quando a comida fica escassa e a sobrevivência se torna um jogo brutal. Lontra gigante, a caçadora implacável. Nosso primeiro encontro é com um animal que, à primeira vista, parece inofensivo e até fofo. Mas não se engane. A lontra gigante, que pode chegar a impressionantes 1,80 metros de comprimento, é um dos predadores mais ferozes do Amazonas. Vivendo em grupos de até 20 indivíduos, elas transformam o trabalho em equipe em uma verdadeira máquina de caça. Peixes são suas presas favoritas, mas não se limitam a isso. Há registros de lontras gigantes enfrentando cobras, jacarés menores e até outros mamíferos aquáticos. Em certas áreas, há relatos de lontras gigantes expulsando jacarés-açu de seus territórios. Isso porque elas são extremamente territoriais e protetoras com seus filhotes. Qualquer um que se aproxime pode descobrir da pior forma porque ninguém mexe com esse exército de dentes afiados. Jacaré-açu, o monstro pré-histórico. Agora, imagine estar diante de uma criatura que parece ter saído diretamente da era dos dinossauros. Também conhecido como mão negra, é um dos maiores predadores dos rios sul-americanos, chegando a 5 metros de comprimento e pesando mais de 450 kg. Sua estratégia de caça não envolve perseguições, ele é um mestre da emboscada. Como uma sombra na água, espera pacientemente até que sua presa cometa um erro. E quando ataca, o faz com uma velocidade surpreendente e uma das mordidas mais poderosas do reino animal, capaz de esmagar o casco de uma tartaruga como se fosse papel. Sendo o topo da cadeia alimentar, o jacaré-açu não tem predadores naturais, a não ser o ser humano. Ele é um caçador oportunista, devorando de peixes a mamíferos, e até mesmo outras feras do rio, como a temida sucuri. Mas um dos detalhes mais fascinantes sobre ele é sua capacidade de caçar no escuro, usando sentidos altamente desenvolvidos para farejar a presa mesmo na escuridão absoluta. Como o verdadeiro guardião do equilíbrio ecológico do Amazonas, esse monstro de dentes afiados é essencial para manter a harmonia do rio. Centopeia gigante, o pesadelo de 1000 patas. Agora, saindo das águas e indo para o solo da floresta, encontramos uma criatura que redefine o conceito de predador voraz, a centopeia gigante da Amazônia. Com até 30 centímetros de comprimento, essa máquina de caça é um pesadelo ambulante. Ágil e agressiva, ela usa suas mandíbulas venenosas para atacar presas que muitas vezes são maiores do que ela mesma.
Seu menu inclui morcegos, pequenos pássaros e até cobras. Nenhum animal pequeno está seguro quando essa criatura está à espreita. Seu veneno age rapidamente, paralisando a vítima em segundos. Uma vez incapacitada, a centopeia simplesmente devora sua refeição sem pressa. E para tornar tudo ainda mais aterrorizante, ela é noturna, passando o dia escondida e surgindo à noite para caçar. Embora raros, ataques a humanos podem ser extremamente dolorosos, causando febre, inchaço e, em alguns casos, complicações mais sérias. O melhor conselho: mantenha distância, porque esse pequeno monstro não hesita em usar suas armas naturais contra qualquer ameaça. Sucuri, a rainha das águas. Se houvesse um chefão final no rio Amazonas, sem dúvida seria a sucuri verde. Essa serpente colossal é a verdadeira governante das águas, unindo tamanho, força e uma paciência assustadora para emboscadas fatais. Agora, vamos aos números que fazem dela um verdadeiro monstro. A sucuri pode ultrapassar 6 metros de comprimento e pesar mais de 200 kg. Em outras palavras, não estamos falando apenas de uma cobra, estamos falando de uma serpente do tamanho de um carro. Diferente de suas primas terrestres, a sucuri adora a água, onde se torna ainda mais letal. Imagine a cena. Você decide dar um mergulho tranquilo em um trecho calmo do Amazonas. A água está fresca, a paisagem é paradisíaca, e então, algo enorme e escorregadio se move debaixo de você. Se sentir algo se enrolando em sua perna, parabéns, você foi oficialmente abraçado pelo pesadelo. A sucuri não precisa de veneno. Sua estratégia é simples e brutal. Ela se enrola na vítima e aperta até que não haja mais resistência. Se a vítima ainda estiver se debatendo, não tem problema. Ela também pode simplesmente arrastá-la para o fundo e esperar que a falta de ar faça o trabalho sujo. Fora d'água, a sucuri pode ser mais lenta, mas não se engane, ela sabe se esgueirar silenciosamente e atacar no momento certo. Sua lista de presas é tão variada quanto assustadora: peixes, jacarés, capivaras, veados e, bom, digamos que qualquer coisa grande o suficiente para ser engolida está no menu. Se você acha que é o topo da cadeia alimentar, talvez seja porque nunca cruzou o caminho de uma sucuri faminta. Sanguessuga gigante, a ladrão silenciosa do sangue. Se as piranhas atacam em grupo, a sanguessuga gigante prefere agir na surdina. Com até 45 centímetros de comprimento, essa criatura pegajosa tem um único objetivo: se alimentar do sangue de quem der mole. Seu método é simples, porém extremamente eficaz. Gruda-se à vítima com ventosas poderosas e injeta um anticoagulante, impedindo que o sangue pare de escorrer. Isso permite que ela se alimente por longos períodos sem ser percebida. Embora não seja letal para humanos, encontrar uma dessas grudada na pele é o suficiente para deixar qualquer um desesperado. E o pior: como vivem em águas úmidas e lamacentas, o risco de infecção é alto. Já houve relatos de turistas que saíram do rio com esses parasitas escondidos no corpo, descobrindo apenas horas depois. Imagine só a surpresa ao notar um inquilino não convidado se banqueteando sem permissão. Por aqui, o Senhor dos Raios. Se a natureza decidisse criar um reator ambulante, o resultado seria o poraquê. Esse peixe não confia em presas convencionais como garras ou dentes, ele prefere eletrocutar qualquer um que ouse atravessar seu caminho. Embora não seja gigante, chegando a cerca de 2,5 metros e pesando 20 kg, ele compensa com uma habilidade aterrorizante: gera descargas elétricas de até 860 volts. Para comparação, isso é mais do que suficiente para derrubar um humano adulto ou simplesmente fritar um peixe antes mesmo de comê-lo. Mas ele não usa a eletricidade só para caçar, ele também a utiliza como um GPS biológico. Em vez de confiar na visão, ele dispara pequenas cargas para detectar tudo ao seu redor, mapeando a água como se fosse um sonar de alta precisão. Quando a comida aparece, ele aumenta a voltagem e finaliza o serviço. Sim, ele basicamente cozinha o jantar antes mesmo de engolir. Agora, imagine nadar tranquilo e, de repente, sentir um choque tão forte que faz seu celular parecer um brinquedo infantil. Se a descarga não for o suficiente para te nocautear, o verdadeiro perigo está no que vem depois. Se você desmaiar na água, o poraquê já fez metade do trabalho para que o rio cuide do resto. Raia Xingu, a assassina camuflada. Se o fundo do rio Xingu tivesse um guardião secreto, esse título seria da Raia Xingu, Potamotrigon leopoldi. Com um corpo achatado decorado com padrões brancos hipnotizantes, ela parece mais uma peça de arte submersa do que uma criatura perigosa. Mas por trás dessa beleza esconde-se um mecanismo de defesa digno de um filme de suspense.
Essa raia pode atingir 1 metro de diâmetro e pesar cerca de 20 kg, e apesar de não ser uma predadora agressiva, ela tem um segredo nada amigável, um ferrão venenoso na cauda. Diferente de crocodilos ou piranhas, que caçam ativamente, a raia Xingu prefere o modo ninja, se esconde na areia do fundo do rio e fica lá, imóvel, até que um azarado pise nela sem querer. E é aí que o problema começa. O ferrão dela não é só uma lâmina afiada, ele está coberto por um veneno que transforma uma dor intensa em algo capaz de fazer até os mais corajosos reconsiderarem suas escolhas de vida. Dependendo da profundidade do ferimento, o estrago pode ir de um simples "isso dói pra caramba" até um "preciso de um hospital agora". Mas calma, ela não é agressiva. Na verdade, a última coisa que a raia quer é brigar. Seu único desejo é ficar enterrada na areia, aproveitando a tranquilidade do rio. O problema... ela se esconde tão bem que só percebemos sua presença depois de já termos pisado nela. Quer evitar um encontro explosivo? Arraste os pés ao andar no rio. Assim, você avisa essa diva venenosa da sua chegada e evita ser lembrado como aquele que precisou de atendimento médico por desafiar uma raia. Cascavel sul-americana, a serpente mortal. Saindo das águas e indo para o chão da Amazônia, encontramos a cascavel sul-americana, uma serpente que representa um perigo mortal para qualquer um que tenha o azar de cruzar seu caminho. Apesar de preferir viver em áreas mais secas e abertas, ela não é rara nas bordas das florestas, onde seu comportamento letal já causou várias vítimas. Essa cascavel é famosa por seu veneno neurotóxico, que pode levar à paralisia respiratória e até à morte, caso não tratado. Sua mordida é rápida e muitas vezes silenciosa, com o som do chocalho sendo o único alerta antes do ataque fulminante. O veneno da serpente não só serve para defesa, mas também para capturar suas presas, que podem ser pequenos mamíferos, aves ou até outros répteis. Quando a presa é mordida, a cascavel a segue à distância, esperando que o veneno faça efeito antes de devorá-la. Para os seres humanos, uma picada dessa serpente pode ser fatal se o tratamento não for aplicado rapidamente, o que torna o encontro com essa criatura mortal uma experiência realmente aterrorizante. E você? Qual desses horrores aquáticos você mais teme encontrar? Deixe nos comentários e, claro, não esqueça de deixar aquele like para apoiar quem trouxe essas histórias sem sair correndo. Nos vemos no próximo vídeo.